Boa noite, igreja. Eu não estou te vendo não, mas você está presente, não é verdade? Quem está presente, levanta a mão. É isso aí. Cheguei com esse voo bem sempre em cima, né? De vez em quando acontece isso, mas eu sou o cara mais descansado, gente. E acaba dando certo, né? Deus, ele tem essa mão dele em tudo na nossa vida. Nós temos que aprender até essa sensibilidade e reconhecer que ele sabe de tudo, né? Dos atrasos, sei lá, o que acontece. E eu sempre mando essa para cima da Deise, sempre a gente fala assim, Elinho, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aí nós vamos ter uma dinâmica completamente diferente, né? Muito bom, né? Então deu para chegar. Eu quero te abençoar nessa noite, estou super feliz, que hoje de manhã Deus falou muito lá, de manhã na nossa igreja lá, várias situações que aconteceram. Eu estou feliz por uma situação. Nós tínhamos orado no nosso primeiro encontro a respeito de um senhor lá na nossa igreja que está com um problema, uns problemas mentais, é tipo um Alzheimer, mas não é bem assim, ele tem lapso de memória muito grande, e de uma família muito querida, óbvio, lá da igreja, né, o pai, e ele tinha saído de casa e desapareceu durante praticamente 3 dias, gente. Não estamos falando de uma cidade como essa aqui, não, é o Rio de Janeiro, é um negócio muito grande, né? Então, eu já tinha conversado com os pastores, fizemos uma oração, e hoje de manhã também, nós fizemos uma oração no primeiro encontro. Quando terminou, gente, no primeiro encontro, a gente recebeu a notícia que tinham achado ele. Cara, não é maravilhoso isso, gente? Na família está, né, o desespero de você ver uma pessoa com quem, aonde ela está, andando para onde, numa cidade grande como essa, né? Mas o nosso Deus, ele é cuidadoso. O nosso Deus é maravilhoso, Ele cuida, Ele protege, né? Você crê na oração que você faz? Acho que o Rafa está falando sobre oração, é muito importante, porque nós não oramos de qualquer maneira, não é quem sabe, talvez, a gente ora segundo a vontade de Deus. Aliás, eu quero mostrar uma passagem poderosa para você. Abra lá a tua Bíblia, em 1 João, no capítulo 5, e está escrito algo muito legal. Eu quero te incentivar, eu tenho feito isso lá no Rio de Janeiro, eu quero te incentivar a você ter uma Bíblia de papel e trazer para a igreja. Por quê? Porque a gente bota os versículos, né? É legal, aí dá aquela facilidade, às vezes a gente relaxa, não, o pastor já vai colocar lá, então eu leio na tela. Mas é muito bom você ter a tua Bíblia de papel para você ir grifando, né? Marcando. Isso vai fazendo com que a tua Bíblia ela fique toda ali, ó, eu já sei, está aqui, isso aqui foi falado. Não parece não, mas isso te ajuda muito na referência de você ler a Bíblia, de você pegar. Eu já expliquei isso lá no Rio, eu acho que eu já falei aqui também, olha só como é que é a minha Bíblia, é toda desenhadinha, parece de criança aí. Né? É um colorido só, maravilha, um arco-íris maravilhoso aí. Mas qual é a questão aqui? A questão é que, às vezes, você acha um versículo, uma passagem, por aquilo que você colocou uma cor. E eu faço isso, aconteceu recentemente, o Espírito Santo botou um versículo no meu coração, eu sabia qual era o livro, mas se não tivesse nada, eu ia ficar ali procurando, lendo cada capítulo para ver se eu achava. Mas porque eu tinha feito um desenho e estava em verde, eu sabia disso, achei rapidinho. Ó, estou te dando uma dica, hein? Legal? Então, domingo que vem, quero te ver com uma Bíblia aí de papel, hein? Aleluia. Traz para cá. Mas, pastor, eu tenho telefone. Telefone eu também tenho, a gente tem Bíblia eletrônica. Legal? Mas vamos ter esse hábito que é muito bom, isso vai te ajudar. Tá bom? Eu quero te falar, tem algo especial no papel quando você lê, é diferente quando você lê eletronicamente. Ok? Bom, enfim, é isso aí. Mas 1 João, capítulo 5, legal? Está escrito algo aí legal. Está escrito assim, esta é a confiança que temos para com Deus, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Oxe, não tem nenhum amém, hein? Pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Meu Deus. A segunda parte melhor ainda, e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos segundo a sua vontade, estejamos certos, convictos, de que vamos obter os pedidos que temos feito. Nossa! Ok? Isso aqui, queridos, é igual aquela flecha no alvo. Não tem como errar.
Porque a base do meu pedido é a sua própria vontade para com a minha vida. Essa é a base da certeza chamada fé. Por isso, estamos convictos, estamos certos que vamos obter os pedidos que temos feito. Porque a base é a vontade dele. A base não é simplesmente o meu desejo, né? Ou a minha vontade, que na maior parte sempre coincide com a vontade de Deus. Mas nessa proposta de nós percebermos a vontade dele para nós, vou te falar, não tem como ele não cumprir aquilo que ele é, a palavra dele, como eu falei hoje de manhã, acompanha a nossa série lá de manhã, eu falei sobre a importância de nós termos revelação sobre o amor de Deus na nossa vida. Isso aí é fundamental para a nossa jornada de fé. Mas que passagem linda isso aqui, não é não, gente? Olha isso aí, isso é nosso. É para a tua vida e para a minha, amém? É isso aí. Antes de eu continuar aqui na minha jornada, que eu estou fazendo uma série aí, preparando para você vencer, eu quero te abençoar com a mesma coisa que eu falei com o pessoal hoje no Rio, que está no meu coração e eu venho pensando sobre isso. Se você abrir comigo em Isaías 45, uma passagem conhecida, aqui falar algo bem especial, e hoje, especialmente, eu entendi isso aqui claramente, né? Sabe que a palavra ela é um poço de revelação, a operação do Espírito Santo em cima daquilo que você tem como palavra de Deus é fantástico, né? Mas aqui está escrito assim, para Deus dando uma palavra para Ciro, uma pessoa que estava debaixo, né, de uma proposta de Deus, debaixo daquilo que Deus havia estabelecido para a vida dele. Saiba, você, o teu nome é um propósito, ok? Então não pense assim, eu sou a Renata, eu sou o Rafael, sou o Rogério e tal. Ensina a tua vida como o nome tem um propósito. Deus tem um propósito com a tua vida. Meu Deus, eu também creio. Então, em cima desse propósito aqui, Deus fez essa declaração no finalzinho do verso 1, de que eu vou abrir diante dele portas que não se fecharão. Não, isso é maravilhoso, mas o que foi bom para mim é que não sou eu quem vou abrir as portas, é Ele. Ele vai abrir as portas. Vou repetir, Ele abrirá as portas por causa do propósito que Ele tem na sua vida e na minha. Cabe a nós, como igreja, reconhecer na nossa jornada diária a sensibilidade e entender qual é o caminho que nós estamos andando na proposta dEle, porque quem vai fazer esse caminho é Ele. E hoje eu fiquei super feliz porque eu entendi isso definitivamente no meu coração, abriu assim como se fosse uma janela a mais, de que não sou eu que faço a minha vida, é Deus quem faz a minha vida. Se nós continuarmos na leitura, e eu quero ler com você, está escrito que é Ele o autor de tudo isso aí, ó. Eu irei adiante de ti, Elinho, e sou eu que vou endireitar os caminhos tortuosos. Que alguém diga glória, vou rodar já, hein? É Ele, então não sou eu tentando, né, pastor? Eu estou tentando, cara, a nossa jornada com Deus não é tentativa. A nossa jornada com Deus é sensibilidade, reconhecer o que Ele quer e respondê-lo, porque o resto Ele vai fazer. Aqui está escrito que Ele vai abrir as portas que não se fecharão. O inferno não pode fechar portas na tua vida que Deus abre. Diga aleluia. É a maior verdade, gente. Por quê? Porque eu e você somos o propósito. E o propósito dele é estabelecido. Portanto, ele não pode parar a tua vida, desde que nós estejamos caminhando de acordo com a direção dele. Então está escrito que ele endireitará, depois está dizendo que ele mesmo vai quebrar ele, está na pessoa dele. Veja bem aí na tua Bíblia, grifa aí, ó. Pega uma caneta, um lápis aí. Ele quebrará as portas de bronze, gente. Meu Deus! Ele vai despedaçar as trancas de ferro. Ele, tudo ele, ok? E depois está escrito que ele vai te dar os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que Ele é o Senhor que te chama pelo teu nome. Quando Ele te chama, hoje eu recebi umas revelações legais, quando Ele te chama pelo teu nome é porque tem um propósito, tua vida tem um propósito, a minha também. Nós não estamos aqui
passando a semana inteira, trabalhando, domingo, indo para a igreja. Não, nós vivemos por causa de um propósito. Quanto mais você caminha com Deus e mais o seu coração se abre para Ele, você entende por que você está vivo. Você entende por que você mora em Ribeirão Preto. Por que você nasceu aqui. Eu entendo por que eu estou aqui. Por que esse ministério chegou aqui. E tantas coisas. A gente vai compreendendo, Deus tem um propósito. Guarde, sendo você o propósito de Deus, o inferno não pode te parar. Agora, ele pode te confundir. É o que ele faz diariamente, tentar me confundir, para que eu não siga na direção ou na proposta que Deus está me mostrando. Então, ele fica confundindo com várias coisas. E isso cai sobre a mente do ser humano de uma forma assim tremenda, sobre desvalorização, sobre para que você está vivo e tal, você só enfrenta problema, parece que você é para-raio de problema, ele só vai conversando. Ele só vai conversando besteira, ele só vai conversando aquilo que não está em linha com a verdade. Você vê, Deus já sabe que de antemão na vida do ser humano, tanto na minha como na sua, em determinados momentos da nossa vida, é Ele que tem que quebrar essas portas mesmo, porque senão a gente não entra. É Ele que endireita os nossos caminhos, que muitas vezes a gente sai do curso, mas Ele traz a gente de novo para o caminho. Diga aleluia, gente. Cara, é demais, a ação dEle é demais. Fantástico Deus a quem nós servimos, esse Deus que te criou e te ama de cima a baixo. Aleluia! Você fica animado? É muito bom, assiste de manhã lá hoje, ainda vou continuar falando sobre isso, né, essa interação do amor de Deus para com a nossa vida, a revelação do quanto Deus nos ama, gente, faz toda a diferença na nossa jornada de fé. Porque você não vai mais cair nessa cilada que eu estou sempre repetindo, de ficar sentindo. Ah, eu sinto que eu sou um bagaço, eu sinto que eu sou um esquecido, eu sinto que eu sou um rejeitado, eu sinto, sai da lama, jacaré. Porque o que está escrito é verdadeiro e eu tomo posse por fé. Nos meus maiores combates de situações pessoais, eu e a minha esposa, em várias situações, nós aprendemos a agarrar o que está escrito a respeito da nossa vida. E me alegrar com a verdade escrita. Pastor, dá para se alegrar? Claro que dá, porque é verdadeiro. Ele é imutável. O caráter dele é inabalável. Se ele disse que ele é, então ele é. Nada muda quem ele é. É por isso que essa é a base da nossa jornada, a verdade. E o resto, pastor? O resto é o resto. Tudo sujeito à mudança. Legal? Então, o inferno, a afronta dele, é ele saber que essa verdade o venceu na cruz do Calvário. Então, ele faz de tudo para que o ser humano não veja essa verdade e tome posse de como ela é. Então, ele fica lá conversando e conversando aquilo que não é verdadeiro, conversando o falso, conversando a ilusão, tentando convencer o ser humano de que Deus abandonou, largou. Meu Deus, é demais. Tendo dito isso, passemos para outra margem. Legal, igreja? Então vamos lá? Eu estou aqui numa jornada contigo, né? Eu percebo no meu coração que é isso mesmo, eu estou sempre repetindo mesmo, porque é importante, a gente aprende também por repetição. E coisas precisam ficar no teu coração como depósito. Uma delas é você entender que sem preparação não dá para vencer. A preparação não é o meu grau de intelectualidade, mas é o meu grau de entendimento de verdades, estabelecidas no meu coração. Aí eu fico sobre a rocha, bate a tempestade, bate a enchente, os ventos fortes e você fica de pé. Diga glória. Legal, a igreja ela precisa crescer nisso. Então, eu quero lembrar de algumas coisas com base em alguns versos que eu coloquei aqui e a gente vai seguindo adiante nessa noite, ok? Então, a série é essa, nós estamos falando sobre entendimento, a verdadeira liberdade. Em Lucas 4,18, essa é a palavra a respeito de Jesus, ele mesmo na sinagoga, deram para ele o profeta Isaías e ele manda ver, falando a respeito de si mesmo. O Espírito do Senhor está sobre a minha vida porque ele me ungiu para evangelizar os pobres,
enviou para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Aleluia! O nosso Deus é Deus libertador. Muito maneiro, né? Então, olha, João 8, a gente conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Muito legal. E aí eu tinha colocado Gálatas 5, verso 1, tudo na proposta de liberdade. Gente, liberdade é um estilo de viver a verdade. Quanto mais você vive a verdade, mais em liberdade você vive. Legal? Então está escrito, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, vamos permanecer firme na verdade, para que a gente não fique de novo debaixo de jugo de escravidão, porque o inferno está sempre promovendo isso. E aí eu tinha falado algumas coisas, lembra? Deus nos chamou a estar na posição ou no ponto de entender a sua vontade. E eu só quero te falar, isso precisa ser a nossa prioridade. Eu sou um testemunho vivo de como a minha vida espiritual ela começou a mudar tremendamente, quando eu entendi que o que eu preciso mesmo, como prioridade, é entender a vontade dEle. Porque, veja, gente, eu entendo, eu e você temos necessidade, mas uma boa parte do povo de Deus parece que tem um relacionamento com Deus pedinte o tempo todo. Ah, Senhor, estou precisando disso, e Senhor, e aquilo outro. Não tem nada errado em si, porque esse é um lado da moeda, que o nosso Deus é um Deus doador. Ele é um Deus que supre necessidades, que Ele provisiona a nossa vida, não te faltará nada, creia nisso. Mas eu preciso do outro lado, de caminhar debaixo da sua vontade, porque aí está o segredo de nós vencermos. Ok, eu creio, pastor, que Ele vai me abençoar nisso, naquilo outro, e você é abençoado, ou você consegue alto, mas andar em vitória contra as trevas, precisa compreender a vontade de Deus. Esse é um segredo. E esse é o bom segredo que faz a tua vida decolar. Legal? Então vamos embora, vamos seguindo. Outra coisa que eu tinha falado, onde não há entendimento da verdade, onde a verdade não resplandece, porque ela ilumina, o que acontece? Não tem liberdade, eu continuo no cativeiro. Legal? Então, beleza, a Lara está dando um amém lá. Quanto mais entendimento espiritual, a revelação da verdade, a iluminação da verdade chega ao meu coração, mais livre você é, porque você enxergou. Eu enxerguei, eu entendi. Então, agora a gente prossegue. E eu tinha falado que esse aí sobre o Evangelho está repleto de verdades. E se nós buscássemos entendimento a respeito delas, nós seríamos libertos de situações imediatamente. Eu comentei aqui no domingo passado sobre algumas situações práticas, até mesmo que envolvem o povo de Deus, na maior delas. E aí vamos seguindo adiante. Quando nós começamos a ter entendimento da verdade, olha o que acontece. As trevas começam a ir embora e a liberdade vai ocupando o espaço que elas deixaram. Ou uma ou outra. É uma questão de governo. Quanto mais eu e você somos governados pela mentalidade do reino, porque agora eu entendo, mais em liberdade você anda. Mais resultados você vê do céu. Às vezes as pessoas querem resultados do céu, mas não entendem o sistema do céu. São duas coisas importantes aqui que eu acabei de falar. Ah, pastor, olha, eu quero ver a manifestação do poder de Deus. Legal, mas a manifestação do poder de Deus tem tudo a ver com o teu grau de entendimento sobre verdade. Daí também envolve o conteúdo da nossa fé. Então é super importante, gente, eu não posso só apenas esperar num conteúdo, eu tenho desejo que as coisas melhorem. Eu gostaria tanto que isso, pastor Hélio, acontecesse. Eu estou esperando isso, aquilo, mais uma coisa humana do que um próprio entendimento de verdade. Em todas as áreas da nossa vida, quando você tem entendimento das verdades que são estabelecidas por Deus para nós, eu quero te falar, você vai agir com base nessa verdade, ela te libertará, ela te abençoará. O que eu comecei a ver na minha vida e da Deise, que a gente começou a ver a manifestação do poder de Deus pra caramba. Aí quer saber? Você começa a experimentar, tomar esse caldinho aí, você não vai querer saber de outra coisa. Tipo, você descobriu como é que funciona.
Deus não funciona porque Ele é lâmpada de Aladim. Vou te dar 3 desejos, Alinho. Ele não é lâmpada de Aladim, a gente não esfrega Ele para pedir um desejo, não é bem assim. Ok, a coisa melhor é nós vivermos essa sabedoria do entendimento da palavra, aplicarmos na prática e você começa a ver resultados tremendos. Você não volta para trás. Quero te falar, eu sou um testemunho vivo desse aspecto. Então vamos lá, vamos continuar. A questão do entendimento espiritual é uma questão de desapossar as trevas da nossa vida. Eu vou explicar. Trevas da nossa vida é uma maneira errada de pensar, é uma mentalidade errada. É um posicionamento que eu tenho de mente que está errado, não está com base na verdade. Mas eu não consigo enxergar isso. Porque eu preciso entender, eu preciso receber revelação. Não, mas eu creio dessa forma. Legal, fala para mim. Eu costumo fazer isso. A pessoa chega assim, pastor, eu creio dessa forma. Então, espera aí, me explica como é que é crer dessa forma. Ela me explica algo que é meramente um conteúdo humano. Não tem uma verdade nisso. Eu falo assim, olha, é melhor você ficar com a crença na palavra do que crer ou ter essa mentalidade meramente humana, porque não trará resultados do céu. Os resultados que aparecem na minha vida foi porque eu estou permitindo que a verdade do reino de Deus, a sua mentalidade, que é a palavra, ela começa a governar a minha maneira de enxergar tudo. Mas como é que o senhor enxerga essa situação? Eu falei, eu não enxergo, eu pego o que Deus tem a dizer, eu pego a mentalidade e vou junto. Eu tenho aprendido isso, gente, estou te falando. Isso aqui é uma dica fantástica, se é que eu posso dizer dessa maneira. Mas a tua vida vai mudar. Deixe de lado aquilo que muitas vezes a gente fica ali, né, agarrado. Não vou nem dizer isso, que é uma palavra difícil, mas tem muito teimoso, que os teimosos digam amém, não estou nem olhando, eu já não vejo mesmo com essa luz e tal, e a gente fica ali pensando, né, dessa forma, aquilo outro e tal, mas a nossa maior combate, na verdade, vamos dizer assim, é a gente renovar a nossa mente para que a verdade possa governar. Então vai desapossando a mentalidade errada, uma mentalidade que não traz resultado, mentalidade das trevas. Eu posso ter um conceito a respeito de família que não me abençoará. Eu posso ter um conceito a respeito de relacionamento que eu aprendi sei lá onde, porque nós vivemos todo dia saindo de casa para ser influenciado. Ou por alguém, por uma pessoa, pela escola, por isso, aquilo outro. E não significa que essa influência trará resultados benéficos na nossa vida. Pelo contrário, a influência desse mundo só tem trazido resultados maléficos. As pessoas estão sendo desconstruídas, para não dizer destruídas, na sua maneira de pensar, porque eu sou aquilo que eu penso. Na prática, o meu comportamento, a minha vida, como eu sou no dia a dia, esse é o pastor Elinho, essa é a Deise, esse é o pastor Rafael e tal, nós somos aquilo que nós pensamos ser. E se o meu pensamento não está alinhado à verdade, na forma de entender as verdades, governando a minha maneira de pensar, eu estou preso no cativeiro das trevas. E tem áreas da nossa vida, então, que não funcionaria. Deus não pode funcionar. Por quê? Porque eu não abro mão. Eu já vi pessoas, gente, falando sobre essa questão de dinheiro, gente. Ainda tem pessoas duvidando se isso funciona ou não, dentro da igreja. E eu sou um exemplo disso, porque eu vim de uma família criada num tipo de mentalidade, por isso que eu tive que abortar muita coisa, que eu fui começando a crescer como cristão. Eu falei, caramba, tem que mudar esse processo. Qual era o processo? Eu fui criado da pessoal dizendo desde pequeno, cara, não dá nada a ninguém, porque ninguém te dá nada. Para eu tirar isso de dentro de mim, como influência e como mentalidade, quando eu comecei a ir para a igreja e entender que a gente também fala sobre essa área e ensina para que as pessoas sejam abençoadas, eu tive dificuldade no início. Mas o que aconteceu? Isso é que é legal. Abre o teu coração, cara, e Jesus vai entrar, escancarar a verdade dentro de você. Mas não pode ser reservado. Como eu fui transformado genuinamente por Jesus, eu abri o meu coração para ir trocando toda uma maneira errada de pensar, para ficar com o que Deus tem a dizer. Aí eu vejo o resultado do céu. Eu começo a ver a manifestação em cima de manifestação.
do poder de Deus. O poder de Deus se manifesta ligado a Ele mesmo. Paulo diz assim, não me envergonhe do Evangelho. O Evangelho, ele não está falando sobre Mateus, Marcos, Lucas e João, ele está falando sobre a obra redentora da cruz do Calvário. Ok? Essa obra de transformação, porque não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Na vida daquele que crê, já está embutido você se posicionar com aquilo que você ouve dele. Não é só uma questão, pastor Hélio, eu creio. Não, o que você faz com aquilo que você crê, que você ouve da verdade? Aqui está o segredo. Mas é o poder, é a manifestação contínua. Ele se manifesta com base nele mesmo. Então vamos continuar. A questão é essa aí. Agora veja, eu gostei dessa frase. Esse é um pastor que me inspirou num determinado momento da minha vida de crescimento, muito legal, com várias coisas de ensino. E eu gostei muito dessa declaração. Leia bem comigo para você entender algo legal. Ele disse assim, o nosso andar vitorioso, porque, gente, o desejo de Deus é como eu falei para você, é que nós vençamos sobre a face da terra. Ok? Então, nós temos que aprender a andar em vitória. Legal, então ele disse assim, ó, o nosso andar vitorioso com Deus, nunca, gente, irá além da nossa vida de oração. Interessante, hein? Agora veja, e a nossa vida de oração nunca irá além do entendimento ou da revelação da palavra que nós temos. Então, onde é que está o segredo? O segredo está aqui, ó. Quanto mais entendimento, quanto mais revelação de verdade, rapaz, a tua oração vai mudando. Você vai enxergando coisas, e o resultado de Deus começa a ficar maior na tua vida e na minha. Onde é que foi o ponto que fez a diferença? Entendimento, revelação da verdade, da sua vontade para a nossa vida. Muitas vezes, antes de orar por uma situação, eu paro para meditar e pensar um pouquinho e deixar o Espírito Santo me inspirar. A gente vem falando aqui, né, sobre o Espírito Santo na nossa vida, sobre nós orarmos em línguas de maneira contínua, que está escrito que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Beleza, pastor, eu creio nisso aí, então vamos, manda ver, vamos praticar, legal, a gente vai praticando e a gente vai percebendo que alguma coisa dentro de nós vai mudando, a nossa percepção de coisas muda. É impressionante isso, funciona pra caramba, gente, por quê? Porque é algo interior, o que eu preciso mesmo é crescer no meu interior, o meu homem interior precisa crescer no entendimento das verdades. Aí a gente vai abordando, então legal, então a situação é essa, me contaram isso, ou eu estou enfrentando isso. Antes de ir direto, pedir, Jesus, pela mãe do guarda, me ajuda. No desespero, vamos abordar Deus com entendimento. De primeiro, Ele não me deixa na pista e tantas coisas. Quer ver um entendimento legal? E uma oração muito legal feita, que trouxe resultado? Você, por favor, dever de casa, hein? Olha aí, para o próximo domingo, se vier, vou chamar sempre. Atenção, você, vem cá ler a 2 Crônicas, anota. 2 Crônicas, capítulo 20. Você vai ler, a partir do verso 2, é algo que acontece, uma notícia ruim, chega para o rei Josafá. E daí, a partir do verso 3, ele comanda algo e ele começa a orar. E vai, se não me falha a memória, até o verso 12, 2 Crônicas 20. Legal, dever de casa, para você entender um rei que, meu Deus, ele soube orar de maneira eficiente porque ele tinha entendimento a respeito do Deus a quem ele servia. E aí alguém se levanta lá na congregação e a gente conhece, rei, Deus falando, nessa batalha, olha aí, aquele que a gente leu em Isaías 45, hein? Você não tem que pelejar, porque o Senhor é que vai pelejar. Que é isso, gente? Fala para mim. Maravilha. Outros reis, muito ruins, mas ele tinha um grau de entendimento alto. E a gente vê imediatamente uma resposta, por causa do nível de entendimento dele. Muito bom. Alguém está dormindo? Aleluia? Não diga amém, não. Ok.
Agora eu vou mostrar aqui uns omeletes. Aleluia, lá vem meus omeletes. Segurem. Agora presta atenção, não pode dormir não. Então vamos lá. Olha aí, que maravilha. Não entendi nada, pastor Hélio. Calma. Vamos olhar. Vou te explicar aquilo que está aqui. Primeiro eu quero ler com você. Aleluia, Jesus. Eu amo esse trabalho. Aleluia. Vá comigo, por favor, a 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23. Então, está escrito assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o apóstolo Paulo, é lógico que é o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, escreve assim para mim e para você: e o teu espírito, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor. Gente, isso é uma das passagens mais poderosas para definir quem nós somos. Eu sou um ser espiritual pensante e habito nessa carcaça. É isso aí. Você, por definição bíblica, não é um ser biopsicossocial, porque essa é a definição da ciência. Mas a ciência não vai entender essa questão de sermos seres espirituais. Ok? Porque ela pode provar que nós somos biopsicossocial, e é isso mesmo. Só que, na verdade, eu sou um ser espiritual, psíquico, que habita num corpo bios. Diga amém isso aí. Ok? Nós somos seres espirituais. Eu gosto dessa definição aqui que Paulo colocou. Eu até coloquei nas mesmas cores para você entender. Você não pode separar você do teu pensamento. Assim como você não separa Deus do seu pensamento. Falei a maior verdade, prestou atenção? Você não carrega pensamento, você é um pensamento. Eu e você somos aquilo que nós pensamos. Ponto. Daí a importância de pensar certo, para a nossa vida dar certo também. Então, pensar certo é crucial. Então, eu sou um ser espiritual pensante, e habito nessa carcaça chamada corpo. Já estou explicando, está escrito. Espírito, alma, essa palavra alma no original é psique. Ok? O carro-chefe da nossa psique é a nossa mente. Está na nossa forma de pensar que os sentimentos, eles acontecem. Quando você ouve uma notícia, se é boa, aquilo te alegra, ó, mexeu no teu sentimento. Mas se a notícia é ruim, te entristece, já mexeu no teu pensamento. Tudo por causa de um pensamento. Então, olha só, estou conversando coisas aqui super importantes. A tua maneira de pensar todo dia faz diferença entre você viver com saúde ou não. Você sabia que nessa última década, segundo o Instituto BGE, cresceu 95% o número de suicídios? Que a doença mais atual é a doença psicossomática, que está cada vez mais alta. Por quê? Porque o inferno está chacoalhando o ser humano na sua maneira de pensar, dizendo uma porção de coisa para as pessoas. E as pessoas não têm a base da verdade para conferir, então elas vão acreditando em tudo que vai chegando na mente. Daí as pessoas estão mais depressivas, estão mais para baixo, só pensam no pior. Agora você imagine o nível de sentimento que as pessoas estão, então. E por mais que tome um remédio, gente, remédio não vai curar a maneira errada de pensar. Quem está dormindo, diga aleluia. Pastor, o senhor tem algum problema? O senhor é médico, tem algum problema com remédio? Claro que não. Só que a solução de toda essa situação do ser humano, da sua psique, está ela ser transformada pela verdade. Quanto mais o governo da verdade está na sua maneira de pensar, mais saudável você é.
mais o teu corpo é saudável. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos. Elinho, inclina os teus ouvidos, cara. Não deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda no mais íntimo do teu coração, do teu ser espiritual. Porque são vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Quer andar com saúde? Mantenha a sua maneira de pensar cheia da verdade de Deus. Governando a sua maneira de pensar. Você vai lá para 120, fácil. E de sexta marcha. É verdade. Quando eu e você pensamos de maneira bíblica, vamos dizer assim, o pensamento é verdadeiro, isso gera equilíbrio nas nossas emoções. Muito legal, né? Então, beleza, vamos voltar aqui para as omeletes. Então, eu e você somos um ser espiritual, pensante. Depois eu vou explicar o que eu escrevi ali, mas primeiro nós estamos nessa. E que habita num corpo, legal? Falando aqui sobre a velha criatura, quando não conhecia Jesus, não sabia o que era verdade, estava lá, perdido. Ok, então esse é o velho homem. O espírito dessa pessoa é morto, vamos explicar. Espiritualmente falando, a pessoa é morta, ela não tem a natureza de Deus. Alguém lembra lá? E quando Adão e Eva caíram, perderam a natureza de Deus, porque Deus falou assim, vocês vão morrer. Ele não estava declarando apenas uma declaração, vocês vão morrer fisicamente. Vocês vão morrer no espírito, porque a minha natureza não estará mais em vocês. Não é verdade, gente, que Deus teve que dar uma cortada, porque a galera eu vou te falar, vivia muito. 800 anos era uma criança, 700 estava tirando fralda. Então imagina uma mulher ganhando filho a cada ano, 700 anos. Misericórdia, gostei, essa é a palavra certa, Denise. Uau, pastor, hoje a gente tem 3, 4, e o médico já fala, teu útero não dá, não dá. E Deus teve que meter a mão e cortar. Mas o fato é que o homem levou uma herança perdida e morta, né? Sem a natureza de Deus. Então, beleza, querido, se eu não tenho a natureza de Deus, se eu não tenho Ele, que é a verdade, Ele é a palavra, escuta agora o que eu vou te falar. O que então eu tenho como maneira de pensar? Eu tenho apenas aquilo que não é a verdade. Eu tenho apenas aquilo que vem de fora. A inspiração vem do mundo, de tudo que acontece e tal, vem sobre a minha cabeça. Eu passo a ser um ser espiritual morto, porque não tem a natureza de Deus, mas a minha maneira de pensar é carnal, como o apóstolo Paulo falou. Voltada para os interesses da minha carne, da minha humanidade, do que eu quero, do que eu acho, do que eu penso aqui, assim. E isso, gente, não faz o ser humano crescer. Agora, por que essa ligação é importante como um ser espiritual pensante que nós somos? Porque no final dessa história, eu vou escolher aquilo que eu penso. Eu vou repetir porque isso aqui é poderoso. E é tão simples, né? Pastor, por que tantas pessoas fazem escolhas erradas? Porque já estão pensando errado. Não tem como você fazer uma escolha errada pensando certo. Mas eu quero te falar, se você pensa certo com base na verdade, pensar certo é pensar como a verdade mostra. Você agirá com base na verdade. Meu Deus. Então, hoje eu tenho esse entendimento que eu preciso cuidar da minha maneira de pensar. Por quê? Porque ela vai influenciar direta nas minhas escolhas, nas minhas decisões. Como eu não quero fazer escolhas e tomar decisões fora da verdade, porque não vai construir a minha vida e nem aqueles que estão ao meu redor. Então eu preciso guardar a minha maneira de pensar. Por mais que isso aqui exista sobre a nossa vida, porque nós vivemos nesse mundo secular, de que nós temos que trabalhar e operar, fazer tudo, as responsabilidades para com família, filho, trabalho. Por mais que eu receba todo grau de inspiração e venha sobre a nossa mente que não é verdadeira, sou eu quem levanta o escudão ou a peneira
para poder filtrar tudo isso com base na verdade. E eu não permito ser governado por uma maneira errada de pensar. Pastor Hélio, posso perguntar? Pode. Dá para fazer isso só dia de domingo? Foi bom você ter perguntado, porque eu quero te dizer sinceramente, não dá. Não é não? Todo dia, imagine, de segunda a sábado, já começa o negócio vindo na nossa mente. O inferno é terrível, cara. Ele fala umas bobagens, tudo errado. Ele começa a botar um pensamento na tua cabeça e no meu, contrário a alguém. Começa a colocar uns negócios contrários a respeito da esposa, do marido e de tudo, porque ele é expert em justamente inspirar esse mundo contrariamente à verdade. E aí, se eu não tenho o domínio da verdade na minha mente, eu agirei com base naquilo que está me dominando. Está claro o que eu estou falando? Você é um ser espiritual pensante. É você quem guarda a sua maneira de pensar. Então, se você se enche de maneira contínua, essa é uma palavra super poderosa, continuidade. Continuidade debaixo da verdade, renovando o teu pensamento, na maneira de pensar, não é isso, não é isso, a palavra de Deus diz isso, eu vou ficar com o que ela está escrito, tal, renovando e governando a minha maneira de pensar, o que acontece? A possibilidade de você tomar decisões e a possibilidade de fazer escolhas erradas diminui drasticamente. Estou nessa, hein, pastor Hélio? Estou nessa. Pois é. Esse é o segredo. Você imagina, o inferno veio para matar, roubar e destruir. Ele faz isso de maneira física. Ele chega na tua casa lá com um tridente, hoje, vou te cozinhar. Não. Aliás, uma vez, eu estava fazendo uma pregação na igreja que eu era pastor auxiliar, muitos anos atrás, e usei o pai do pastor Rafa. Meu Deus, eu não devia ter feito isso, ainda bem que eu cresci, aleluia. E eu estava lá, já tinha feito uma cena com o pai dele. Ô Nélio, você vai se fantasiar de diabo, com o tridente, e você vai entrar no meio da igreja gritando para cima de mim. Eu falei, imagina, né? Senhoras dentro da igreja. Eu fico lembrando da dona Rita aí no nosso meio, tadinha. E de outras. Cara, podia ter dado um ataque, né, não? E cair dura ali, né? Mas essa foi a inspiração que veio. E aí eu pregando um assunto lá, e o pai dele, com aquele tridente, com aquele negócio, aquele chifre safado, gritando no meio da igreja. Meu Deus do céu. O pessoal nunca mais esqueceu a pregação. Eu só vou dizer para vocês, fiquem preparados, hein? Pode ser que eu use alguém para inspirar. Mas, gente, aqui está o segredo. Você entende? Então, ele não pode chegar fisicamente, Renata, eu vou acabar contigo agora. Cheguei na tua casa, peguei o tridente, te matei. Não, ele não pode. Eu quero dizer para vocês, gente, isso é super importante, ele não pode. Mas o que ele faz até com o mundo? Porque o mundo não conhece a verdade. Eu não conhecia a verdade. Legal? O que ele faz? Ele inspira o ser humano. Ele traz aquilo que está escrito em Efésios 6:11, sobre cilada, um pensamento para te induzir ao erro. E ele faz isso em doses homeopáticas para construir uma mentalidade que no final dessa história, eu e você vamos escolher o que nós estamos pensando, obviamente, e aí nós seremos destruídos. Ninguém do nada pega um revólver e mata, e se mata. Há uma construção sendo feita, e às vezes o inferno leva 10 anos para construir isso, por várias coisas, para que no final de 10 anos alguém conclua que ele foi rejeitado, aconteceu isso, aquilo, outro, as experiências negativas, e o inferno está ali, ó, ele tem tempo para isso, gente. A arte dele milenar de destruir o ser humano é isso mesmo. Então ele olha para mim, e ele já fica lá tentando bolar um pensamento que possa me destruir daqui a 10 anos. Ou daqui a 3 anos, ou 4, não podemos dar bobeira. Eu não posso, deixa eu te falar isso com o maior carinho, porque eu te amo demais, eu não posso abrir a minha mente para tudo que está chegando na minha mente.
Então, imagina a gente fazer tudo que vem na nossa mente. Umas são descaradas. A gente já logo identifica. Que é isso? Arreda Satanás. Mas as outras são construídas numa habilidade de convencer eu e você, que você não faz ideia da importância de nós andarmos continuamente com Deus, com a sua palavra sendo renovada, não, naquela comunhão legal, porque esse farol, na comunhão que nós temos com Deus de maneira contínua, a gente enxerga, a luz, ela é contínua, você enxerga. Você enxerga um pequeno pensamento, você enxerga uma pequena inspiração, que pode trazer grande prejuízo, mas a gente vai lá e a gente corta isso na raiz. Diga aleluia. Para aquilo não crescer e fazer com que depois eu venha ter uma escolha, ou decida algo que venha destruir a minha casa, por exemplo. Venha destruir a minha família. Gente, ninguém foi programado por Deus como ser humano para ser um perdido, um fracassado e um derrotado. O homem é fracassado e é derrotado e é um perdido, porque não tem a maneira de Deus pensar. Deus é um pensamento, Ele é um ser espiritual, pensante, e Ele criou eu e você segundo a sua imagem e semelhança, um ser espiritual pensante. Ok? Da mesma forma que um cachorro só dá cachorrinho, e um gato só dá gato, nós somos da mesma natureza de Deus, um ser espiritual pensante. Então vamos aprender com o papai como pensar. Vamos aprender com o papai, que o papai tem a palavra, ele é o pensamento, que me abençoará. E se eu guardo e governo esse pensamento, eu mantenho ele vivo, na hora de eu escolher, eu vou escolher com base na verdade. Vai minimizar os meus fracassos. Que alguém diga glória a Deus aí, gente. Eu estou animado, os omeletes vão continuar. E o corpo, pastor? O corpo, ele vai com o comando do pensamento. Não é não? É isso aí. Até o nosso corpo é abençoado quando nós estamos debaixo do comando do pensamento de Deus. Sabiam disso? Beleza, esse é o omelete do ser espiritual morto, que não é o teu caso, agora é o ser espiritual vivo, é você. Ok? Que alguém diga amém mesmo, é isso aí? Tem certeza? Senão nessa noite você se tornará uma nova criatura. Entrega a tua vida para Jesus, cara. Legal, olha lá, espírito com a vida de Deus, eu estou vivo. Eu sou um ser espiritual vivo e você também. E ele, Efésios 2, pode abrir para mim. Efésios 2, verso 1. E ele vos deu vida. Olha só que maneiro, hein? Meu, que vida é essa, pastor? É ele mesmo, em mim. Que legal, por isso nós estamos em Cristo Jesus, nova criação. E ele, Elinho, te deu vida. Você estava morto, espiritualmente. Nos meus fracassos, delitos, tudo, a minha vida sem Deus, mas ele me deu vida. Glória a Deus, hein? Mudou. Ele é um ser pensante. Uau! Que coisa tremenda, gente. Então veja, então agora qual é o processo meu e seu diário? Não estou falando domingo, não. Todo dia. Eu sou um ser espiritual vivo. Agora a minha alma, a minha psique, ela é renovada de maneira contínua. Eu só esqueci de colocar ali, contínua, com a verdade. E isso definitivamente vai interferir nas minhas escolhas. Apesar de eu receber influências de fora. Apesar de viver nesse mundo. Apesar do inferno me perturbar. Elinho, você não é isso aí não. Você está caidinho. Aí eu mando para ele, caidinho está você vai para o lago de enxofre. Jesus me resgatou, me transformou. Ele me ama, e um dia eu vou estar com ele para sempre. Mentalidade de acordo com a verdade.
Então, nós vamos fazer escolhas e tomar decisões com base na renovação contínua da nossa mente com a verdade. Aí a gente vai minimizando os nossos erros, gente. Você vai ver claramente pela verdade que uma decisão não pode ser tomada, porque senão outros serão prejudicados. Olha só. Pastor Hélio, não quero nem saber, eu tenho razão, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, não estou nem aí para os outros. Isso é uma maneira errada de pensar. Você não é uma ilha, você não está isolado, você não está sozinho. Todos nós aqui estamos ligados às pessoas, família, amigos, igreja. Jesus, quando foi para a cruz, pensou em você e em mim. Porque ele podia pensar assim, essa turma está perdida, eu dei oportunidade, eu estou aqui sentado nesse trono, de vez em quando tomo até ali uma limonada, alguma coisa, peço um anjo um misto quente, e eu descer para morrer no lugar dele. Olha o pensamento de Deus, ele morreu por mim e por você. E não precisava. Ele não precisava disso, mas por amor a mim e a você, pensando no outro. Você entende como a gente precisa do pensamento de Deus de maneira contínua, gente? Para que a gente possa fazer escolhas e tomar decisões que são verdadeiras, que vão construir a nossa vida, cara. Construir relacionamentos, construir a nossa vida, construir o propósito dele na nossa vida. Diga aleluia. Deu para pegar um pouquinho? Nós vamos continuar nessa série. Com a aeronave chegando atrasada ou não, estou aqui. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Eu quero no próximo domingo, falar sobre duas coisas quando o entendimento de verdades, eles não estão sendo uma realidade na nossa vida. Você vai entender. Vai ser legal. Mas ao longo dessa semana, pense em tudo isso que a gente conversou, medita sobre isso, lê essas passagens, pensa aí nesses omeletes, aleluia, para você entender que você é um ser pensante. E nós temos que tomar cuidado com a nossa maneira de pensar, porque pode destruir rapidinho. É interessante que para construir leva tempo, mas para destruir é rápido, né? Ele ia tão bem! Ai, meu Deus! Pois é. Assim também são casamentos, gente. Casamento é uma pessoa se interagindo com outra, e é óbvio, são pessoas diferentes, pensam diferentes, mas o segredo é ter o espírito certo, para manter a maneira certa de pensar, porque aí os dois se construirão, se fortalecerão. Com certeza. Eu hoje estou na verdade, casei com a minha esposa. Vamos fazer 36 anos de casado. Mas se eu não tivesse a verdade, eu não estava casado. Por quê? Porque a maneira errada de pensar, influenciada pelas trevas, iria quebrar, como tem quebrado, como tem dissolvido. E não tem coisa mais preciosa que Deus ama, que é um relacionamento familiar. Alguém pode dizer amém? É isso aí? Porque você está na verdade hoje. Você está permitindo. Agora eu penso como Deus pensa, pastor. É isso aí. Legal, né? Vamos fazer uma oração nessa noite? É isso aí. Pai, no nome de Jesus,